muito bem-vindo. Estamos felizes de estar com você mais uma vez. Estamos quase no finalzinho do nosso trimestre, mas chegamos à lição de número 12, que trata de Babilônia e o Armagedon. E como o título já diz, de forma muito simples, nós vamos ter que examinar no livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, o que significa Babilônia, porque a velha cidade de Babilônia já foi destruída há muito tempo, e vamos estudar um pouquinho o que significa Armagedon. Muita gente faz confusão com isso. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro com Babilônia, né? Babilônia era uma cidade, como todos nós sabemos, depois foi um império e assim por diante. Esta cidade de Babilônia, ela representou sempre uma oposição a Deus. Você vai para o livro de Daniel, por exemplo, capítulo 1, verso 1, não é? Ali é um dado histórico, diz que o rei de Babilônia, veio a Jerusalém, levou os cativos e etc. e tal. Então aí você já tem as duas cidades em oposição, os dois reinos em oposição, Babilônia e Israel, ou Babilônia e Jerusalém. Então ali já em protótipo, você já tem a guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Essa é a grande questão, não é? Mais tarde, já no Novo Testamento, a palavra Babilônia, ela é ligada com Roma. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,13, fala de alguém que estava em Babilônia. Mas Babilônia já não existia mais como cidade, nem como império, tampouco. Mas na época de Pedro, ele faz uma ligação com a cidade de Roma. Alguém que estava em Roma, ele diz, olha, alguém está lá em Babilônia. Nossa amada que está lá em Babilônia. Ou seja, Babilônia já foi vista nos primeiros dias dos apóstolos já como um sistema, não é, religioso, assim, contrário a Deus e perseguindo o povo de Deus, não é? E no Apocalipse, o que significa Babilônia? Bom, Apocalipse 14, verso 8, fala de Babilônia e liga com o vinho da fúria da sua prostituição. Vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição aqui dá ideia de algo falso, falsa doutrina, falso ensino, práticas corruptas, não é? E as consequências destas coisas, que com muita fúria, esses poderes de Babilônia sempre perseguiram o povo de Deus. Ou seja, no Apocalipse, Babilônia surge, mas ao mesmo tempo ela é julgada e ela cai sob o poder de Deus. Né? A segunda mensagem angélica diz, no Apocalipse 14, a partir do verso 8, do verso 9, 10, 11, 12, diz que Babilônia vai cair. Caiu a grande Babilônia. Então, ele não está se referindo àquela cidade, porque ela já não existia mais, só são escombros, ruínas. Estava se referindo a um sistema religioso, político, uma mistura de ambos, de doutrinas, de sistemas, de filosofias, de teologias erradas, contrárias à Bíblia Sagrada e à Palavra de Deus. E o grande convite de Deus é, sai dela, povo meu, Apocalipse 18, verso 4. Em resumo, Babilônia representa todas as organizações juntas que são contrárias à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus ou à lei de Deus. É um sistema, é uma confederação de coisas erradas no tempo do fim. Agora vem a segunda questão. Nosso autor colocou dois temas bem pesados numa mesma lição. Babilônia e Armagedon. O que é o Armagedon? Aí começa o primeiro problema. Porque nós não conhecemos nem uma pessoa, nem uma cidade, nem um lugar com o nome de Armagedon. Essa palavra é uma junção de duas palavras, Har, que é montanha, e Magedon, que nos dá a ideia de um lugar chamado Megido. Não é? E aí vem a pergunta, o que é Armagedon então? Primeira questão, Apocalipse 16 fala de Armagedon, e ele já nos remete a pensar o seguinte, este é um assunto, digamos, não relacionado a um país aqui desse mundo. Muita gente acha que o Armagedon está na Rússia, está na China, está em qualquer outro lugar. Tudo isso é conjectura, porque a própria palavra Armagedon é uma palavra composta, inventada, esta é a questão, para retratar uma situação que vai ocorrer no tempo do fim, no finalzinho de todas as coisas, logo antes da vinda de Jesus, ou que culmina com a própria vinda de Jesus. Armagedon é, na verdade, uma batalha entre o bem e o mal. Por que dizemos isso? Porque a cidade de Megido
tinha nas suas redondezas uma montanha. Naquela geografia da Palestina, a montanha mais próxima de Megido é justamente a cadeia montanhosa do Carmelo. E o que acontece na cadeia montanhosa do Carmelo? Você está lembrado disso? 1 Reis, capítulo 18, nós temos a história de Elias e os profetas de Baal. O que foi aquela luta entre Elias e os profetas de Baal, que pediam para os seus deuses mandarem fogo do céu e o fogo não descia, e que eles se retalhavam, que eles... aquilo ali foi exatamente um grande conflito entre o bem e o mal em miniatura. Ou seja, um protótipo do grande conflito universal entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro. E então Deus vence através do profeta Elias, que está ali. Então a montanha do Armagedon, a montanha do Carmelo, na região de Megido, e aí dá Armagedon, montanha de Megido, você tem aí algo simbólico do que vai acontecer no fim, a grande batalha espiritual entre o bem e o mal, não é? O que temos em Apocalipse capítulo 16 é exatamente isto, que eles vão se reunir num lugar chamado Armagedon. Ora, se todos os do mal e todos os do bem se reunirem num lugar só, não haverá lugar para eles. Então, Armagedon é um símbolo da grande batalha espiritual que haverá entre Cristo e Satanás no fim de todas as coisas, onde Jesus vai, de fato, declarar-se totalmente vitorioso contra as forças do mal e então implantar aqui o seu reino sem o mal, sem o pecado, sem Satanás, destruindo a todos eles. Será a grande guerra, na qual encontramos uma miniatura desta guerra em 1 Reis 18, no episódio de Elias contra os profetas falsos de Baal, contra a falsa adoração deles, e desceu o fogo do céu e houve ali a manifestação verdadeira do Deus verdadeiro para aquele povo que ali estava. Então é um assunto muito interessante, que na lição você tem alguns lances a mais, alguns detalhes a mais, que seria interessante você estudar. Mas resumindo, Armagedon é a batalha final entre o bem e o mal. E que não vai ser uma batalha, digamos, entre a esquerda ou a direita, entre os Estados Unidos e a Rússia, ou coisa parecida. Mas será a batalha entre Cristo e Satanás, a batalha final, destruindo a Satanás e Deus implantando o seu reino aqui nesse mundo. E a grande pergunta é, de que lado estaremos na batalha do Armagedon? Queira Deus que seja do lado vencedor, do lado de Jesus. Esse é o meu desejo para mim e para você que está aí também. Um abraço e a gente se encontra.